Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje nós vamos trabalhar a resolução de questões da banca Fundação Aroeira, que é uma banca que vem realizando alguns concursos na região do estado de Goiás. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, deixa nos comentários qual tema, qual banca você gostaria de ver nossas aulas e se você tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então vamos lá, separei 5 questões de provas recentes da Fundação Aroeira, trabalhando tanto temas da licenciatura como temas do bacharelado. Então, sem mais delongas, vamos para a primeira questão. Com relação às funções da avaliação, leia as afirmativas se julgue-as como V verdadeira ou F falsa. Primeira afirmativa, avaliação diagnóstica. Tem o objetivo de identificar a presença ou não de conhecimentos prévios, interesses, necessidades, dificuldades de aprendizagem e suas possíveis causas, de modo que se possam redirecionar as intervenções. E aí, verdadeiro, né? A gente tem de fato a avaliação diagnóstica como essa avaliação que ocorre no início do processo aprendizagem, o processo ensino-aprendizagem, justamente para identificar esses conhecimentos prévios, as necessidades da turma, os interesses da turma e, com isso, a partir dessas informações, redirecionar ou direcionar, melhor dizendo, esse processo ensino-aprendizagem, né? O que vai ser trabalhado ao longo do ano. Então, de fato, afirmativa 1, verdadeiro, já que essas informações realmente batem com a avaliação diagnóstica. Segunda afirmativa, avaliação formativa. Essa avaliação visa favorecer o desenvolvimento dos alunos com base na realização de avaliações sistemáticas, de modo a identificar as formas em que está ocorrendo a apreensão do conhecimento, portanto, é meio e não fim. E aí, verdadeiro também, né? A avaliação formativa, de fato, é aquela que vai ocorrer ao longo do processo e a partir do momento que a gente tem essa avaliação contínua, né, que vai ocorrendo ao longo desse processo ensino-aprendizagem, a gente vai colhendo novas informações e com isso vai direcionando ali todo esse planejamento que ocorre durante esse processo, né, durante esse processo ensino-aprendizagem. Então, de fato, a avaliação formativa acaba que é um meio e não um fim. Ela vai ocorrendo ao longo do processo. Então, segunda afirmativa também verdadeira. Terceira afirmativa. A avaliação diagnóstica tem o objetivo de identificar a presença ou não da apreensão dos conhecimentos por parte dos estudantes. É com ela que o professor consegue definir quem poderá ou não ser promovido para o ano seguinte. Na verdade, esse conceito, né, essa definição, seria mais relacionada à avaliação somativa do que à avaliação diagnóstica. É a avaliação somativa que vai ocorrer no fim desse processo, normalmente atribuindo uma nota, um conceito, e aí, como ele diz na definição, né, o professor vai conseguir definir quem poderá ou não ser promovido para o ano seguinte. Essa seria uma definição mais relacionada à avaliação somativa, não diagnóstica. Então, terceira afirmativa é falsa. E quarta, avaliação formativa. Essa avaliação visa fornecer ao professor o diagnóstico dos alunos com base na realização de avaliações semestrais, portanto, é definidora. E aí ele acaba misturando diversos tipos de avaliação, né? A avaliação que visa fornecer ao professor o diagnóstico seria mais uma avaliação diagnóstica e uma avaliação definidora seria mais uma avaliação somativa do que a formativa. A formativa realmente vai ocorrer ao longo desse processo e, como a gente viu lá na segunda afirmativa, ela é um meio e não o fim. Então, quarta afirmativa também é falsa. Nesse caso, temos afirmativas 1 e 2 como verdadeiras. A alternativa A, então, é a correta dessa primeira questão. Segunda questão. A proposta de trabalho para a educação física apontada nos parâmetros curriculares nacionais sugere que o trabalho seja realizado de forma a desenvolver as potencialidades de todos os alunos e não só os mais habilidosos, e que ela seja lúdica, educativa e possa contribuir no processo de aprofundamento dos conhecimentos dos alunos. Nesse sentido, é correto afirmar que: alternativa A educação física deve priorizar a formação de equipes competitivas visando a evolução dos alunos através da autossuperação. E aí é falso, né? Os PCNs vêm inclusive de uma
uma nova concepção da educação física que vai em oposição a esse modelo mais esportivista, mais tecnicista do esporte de alto rendimento na escola, né? Então, os PCNs vão muito além do esporte, principalmente do esporte competitivo, né? Temos até nos PCNs uma abordagem mais cidadã e não esportivista, não competitivista. Então, item A é falso. Item B. O principal conteúdo da educação física deve ser os esportes, pois este é divertido e desenvolve o corpo como um todo. E aí é falso, a gente inclusive lembra os blocos de conteúdos dos PCNs, né? Os jogos, as lutas, as ginásticas e os esportes, as atividades rítmicas e expressivas e os conhecimentos sobre o corpo. Então, os PCNs vão trabalhar esses blocos de conhecimento e não apenas o enfoque nos esportes. Item B, falso também. Item C, que a educação física seja o mais inclusiva possível e permita aos alunos, além da vivência prática dos movimentos, o entendimento da relevância desses conhecimentos na sua vida e na sociedade. E aí é perfeita essa afirmativa, né? Inclusive ele traz a referência do princípio da inclusão, que é buscando aí realmente ser o mais inclusivo possível, trabalhar a inclusão dos alunos na cultura corporal de movimento, e também traz a referência do critério de seleção de conteúdos que os PCNs trazem, que é a relevância social desses conteúdos, né? A importância que esses conteúdos trabalhados em sala de aula têm em relação à sociedade, a contribuição para a sociedade, uma abordagem de fato mais cidadã. Então, item C já é correto. Item D, a educação física deve priorizar a mecanização e a repetição de movimentos com a finalidade de educar o corpo e desenvolvê-lo de acordo com o objetivo programado. E aí falso, né, a abordagem dos PCNs, né, os PCNs propriamente ditos, assim como outras abordagens pedagógicas da educação física, vão em oposição justamente a esse modelo tecnicista de mecanização e de repetição de movimentos. Então, de fato, segunda questão, alternativa C, é a correta. Terceira questão, a questão mais objetiva, marque a alternativa que possui o esporte que não é considerado de invasão. E aí, é uma típica questão sobre a BNCC, né, sobre a classificação dos esportes na BNCC, e aí a gente relembra que os esportes de invasão, a sua principal característica é uma equipe, né, levar um objeto até uma meta defendida pela outra equipe ao mesmo tempo em que você defende a sua própria meta, né? Então são exemplos de esporte de invasão o futebol, o basquete, o rugby, o futebol americano, né, onde a gente precisa levar normalmente uma bola até uma meta defendida pelo adversário. Seja o gol, né, a trave no futebol, seja o aro, a cesta do basquete, seja ali a linha final do campo no rugby, no futebol americano e assim por diante. E aí, nesse caso, nessa alternativa, a gente tem como esportes de invasão o handball, o basquete e o futsal. A gente tem aí o quadrado mágico da educação física, né? Os tão famosos esportes coletivos, handball, vôlei, basquete e futsal. Porém, o voleibol não é um esporte de invasão. Então, muito cuidado. Quando a gente fala desses esportes na escola, muita gente acaba colocando o vôlei também, né, nessa categoria de esportes de invasão. Só que, na verdade, o vôlei, assim como o tênis, assim como o squash, assim como o tênis de mesa, e o beach tennis são esportes de rede e rede ou quadra dividida ou parede de rebote. É outra classificação dos esportes na BNCC. Então, nesse caso, a terceira questão, o único esporte que não é considerado de invasão nessas alternativas é a alternativa B, voleibol, que na verdade é um esporte de rede ou quadra dividida ou parede de rebote. Terceira questão, então, item B é o correto. Quarta questão, analise as informações a seguir. Item 1, teste de sentar e alcançar. Item 2, medidas de dobras cutâneas. Item 3, caminhada ou corrida por um tempo de 12 minutos. As descrições feitas acima se relacionam, respectivamente, com procedimentos avaliativos de... Então, a gente tem no item 1 o teste de sentar e alcançar, ou conhecido também como o famoso banco de Wells, né? É um dos principais testes avaliativos, procedimentos avaliativos da flexibilidade. No item 2, a gente tem as medidas de dobras cutâneas, que é aí um dos principais métodos de avaliação da composição corporal.
E no item 3 a gente tem caminhada ou corrida por um tempo de 12 minutos, que é o famoso teste de Cooper, que é um teste voltado aí para avaliação da capacidade cardiovascular, né? Um teste voltado aí para avaliação do VO2 máximo. Então, nesse caso, temos um teste de flexibilidade, de composição corporal e de VO2, ou de capacidade cardiovascular. Nesse caso, temos a alternativa A correta, flexibilidade, percentual de gordura, né? Nesse caso a composição corporal, e o VO2, ou a capacidade aeróbica, capacidade cardiovascular e assim por diante. Então, item A é o correto dessa questão. A gente tem aí no item B, flexibilidade, percentual de gordura e Cooper, só que na verdade Cooper é o nome do teste, né? O nome do teste de corrida, de caminhada ou corrida em 12 minutos. No item C a gente tem alongamento, quando na verdade seria um teste de flexibilidade e não de alongamento. E no item D ele fala força muscular, quando na verdade o banco de Wells ou o teste de sentar e alcançar avalia flexibilidade. Quarta questão, então, item A é o correto. E quinta questão, considere os seguintes princípios do treinamento corporal ou treinamento desportivo. Item 1. O corpo responde aos estímulos do meio ambiente tentando se ajustar a eles. E aí quando a gente fala dos princípios do treinamento esportivo, o princípio que diz que o corpo vai responder aos estímulos do meio ambiente tentando se ajustar a esses estímulos, a gente tem o princípio da adaptação. Então o corpo sempre vai, a partir dos estímulos que ele recebe, vai tentando se adaptar e com isso, inclusive, ocorre o avanço aí no treinamento esportivo, né? Os ganhos, seja de força, seja de capacidade cardiorrespiratória, seja de flexibilidade, vão se dando a partir da adaptação do corpo a esses novos estímulos. Então no item 1, nós temos o princípio do treinamento esportivo chamado de adaptação. No item 2, cada sujeito é único e pode responder de formas distintas aos estímulos recebidos. Nós temos o famoso princípio da individualidade biológica, né? Cada pessoa vai responder de uma forma a partir dos seus estímulos. Então, cada indivíduo é único e vai reagir de uma forma a esses estímulos, a esse treinamento. Então, item 2, princípio da individualidade biológica. Item 3, para que ocorram novas adaptações nos organismos, os níveis de estímulos devem ser propositalmente controlados e alterados durante um ciclo de treinamentos. Nesse caso, nós temos o princípio da sobrecarga, né? Inclusive, o princípio da sobrecarga está muito ligado ao princípio da adaptação, né? A gente só vai ter adaptações se a gente de fato tiver uma sobrecarga, né? Esses estímulos controlados, esses estímulos programados para que o corpo possa, a partir deles, criar novas adaptações e melhorar sua condição. Então, temos no item 1, princípio da adaptação, item 2, princípio da individualidade biológica, item 3, princípio da sobrecarga. Nesse caso, temos a alternativa B, a correta dessa quinta questão. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando questões da Fundação Aroeira. Lembrando, se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição aqui no YouTube, lá no nosso Instagram, @concursos EAD Física. E se tiver interesse em mais materiais de preparação para os concursos de Educação Física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.